Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico. E aqui estamos novamente. Esse é o Manda pro Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o juridiquês. E também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou Rodrigo Ávila, mas eu vou inverter um pouquinho a ordem hoje. Vou apresentar o Pedro Natália daqui a pouco, porque hoje estou aqui muitíssimo bem acompanhado de André Gaudiano. Como é que vai? E aí? Pra quem não sabe, pra quem não frequenta o meio do futebol, André Gaudiano é nada mais, nada menos que gerente jurídico do Clube de Regatas Flamengo na parte do futebol. Maior do mundo. O Pedro tá aqui enchendo meu saco o dia inteiro já. O Pedro não tem a maturidade para isso. Mas eu sei de certeza que ele vai conseguir agora. Como é que você tá, Pedro? Como é que você tá, Nath? Tudo bem, graças a Deus. Saudações rubro-negras. Vamos que hoje o episódio já teve 2 podcasts aqui antes, vocês que não sabem. Gente, a gente tá mais ou menos 1 hora tentando começar esse podcast, mas o Rodrigo e o Pedro não permitem. Esse cara, porque ele já foi sabatinado aqui nesse lugar, não é brincadeira, cara. O podcast de hoje, eu tô aqui só pensando, cara, quem deveria estar aqui era meu marido. Eu deveria estar em casa, meu marido, que é muito flamenguista. Diegão ia gostar mesmo. Que deveria estar aqui. Não, eu imagina só, É verdade. né? Perdeu essa oportunidade, Aí a gente amor. não teria gravado o podcast. Aí com a gente certeza. não teria gravado. Era mais fácil pedir cerveja aqui e começar a resenha. Mas, Nath, você tem novidades para falar aqui pro nosso público e, por favor, faça as honras. Gente, a partir de agora teremos muitas novidades no Manda pro Jurídico, porque somos uma plataforma que está sempre disposta a modificar, inovar e nos interar melhor com vocês. Começando uma das nossas novas formas de comunicação, a gente está criando um grupo no Telegram para a gente conseguir trocar melhor, antecipar algumas notícias e, de repente, quem sabe, lançar uns mimos, de repente, um café com Manda. Exatamente. Quem Uma canequinha, sabe? de repente, que essa caneca já foi muito solicitada aí no meio. O céu é o limite. Para começar, a gente vai colocar aqui na tela, Brunão maravilhoso vai colocar em algum lugar, um QR Code para vocês entrarem no grupo do Telegram, para conseguirem trocar melhor com a gente. E a primeira coisa que a gente vai sortear nesse grupo do Telegram é um super livro que a gente teve a honra de receber aqui, que é o Justiça Desportiva, muito além do julgamento por mero esporte, do nosso querido entrevistado, André Gaudiano Simões. Ele fala que esse livro aqui, aliás, ele não é ele quem fala é quem resenha sobre o livro dele. Que esse livro é um livro essencial, um livro de cabeceira para quem quer discutir o esporte no Brasil. Então... Nem tanto. Nem tanto, mas... Começando assim, né? André, se quiser... Se você quiser dar uma brifada sobre o conteúdo do livro, eu acho que é um bom início de Primeira papo. hora do jabá, né? Exatamente. Claro. O lançamento dele vai ser no dia 1º de agosto agora. Ainda não lançou. A gente tá importante assim, André. Gente, eu mando Maravilha. pro jurídico, que isso? Vai ser dia 1º de agosto na Livraria da Travessa do Shopping Leblon, às 19 horas. Vou estar lá. Muito legal. Para autografar, quem quiser, puder ir, vai Maravilha. ser uma honra. E assim, a ideia, né, essa é a dissertação do meu mestrado, e eu gosto de sair um pouco da área de conforto. Embora eu trabalhe com direito esportivo, eu não atuo diretamente com justiça desportiva. Já atuei no meu início, assim, é uma porta de entrada para quem quer começar, normalmente é a justiça desportiva, mas eu não atuo na justiça desportiva. E eu faço uma visão crítica do sistema da justiça desportiva. Tem muita gente que fala, por exemplo, por que não se utiliza a arbitragem, por exemplo, não se utilizam outros meios, né, de composição. E aí aí eu costumo falar, porque assim, você tem, e aí só para também não ficar um papo no juridiquês chato, a Constituição Federal, no artigo 217, fala que tem que existir a justiça desportiva para questões de competição e disciplina. Mas ela fala na autonomia da justiça desportiva. Mas só que a justiça desportiva ela é autônoma. Mas será que ela é independente? Esse é o grande questionamento. Fica a reflexão. E agora, até já entrando um pouco no gancho que você soltou pra gente começar a startar aqui a nossa conversa, e pegando também a oportunidade de falar que seguimos no Projeto Carreiras, né, Nath? Que a gente aborda e conversa carreiras jurídicas, não necessariamente as convencionais, e com certeza ser gerente jurídico do Flamengo não é algo convencional para a maioria das pessoas. Até porque quantos gerentes jurídicos do Flamengo existem? Exatamente. E nesse sentido, você está aqui agora, e um dos grandes motes, assim, nossos objetivos desse projeto, é dar insight para iniciar nessas áreas diferentes, assim, de atuações diferentes. Você falou como você começou, justiça desportiva, etc. Aí, enfim, para a gente começar esse bate-bola,
Qual foi sua trajetória e como você conseguiu estrategicamente ser conduzido até o lugar que você queria, que era a parte de jurídico de clubes? Na verdade, eu comecei estagiando bem no início da faculdade, trabalhava com direito societário, e aí depois migrei para a área de contencioso, onde fiquei muitos anos. Cheguei a cursar a Escola da Magistratura, fiz EMERGE, mas não queria concurso público. Eu amo advocacia, gosto imensamente e vivi muitos anos do contencioso. Aquela loucura de tribunal e etc. E aí eu tiro, porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba. Aí eu achava assim, não, quero uma coisa mais calma, quero mudar um pouco de área. E eu gosto muito de ler, de escrever e tudo isso. Aí fui durante um tempo. Já estava casado, já tinha minha filha mais velha, eu fui cursar jornalismo. E tocava o escritório e cursava jornalismo. Um belo dia, eu chego lá, tinha lá um cartaz dizendo, olha, turma de pós-graduação em Direito Esportivo. Eu disse, tranquei a faculdade, é isso que eu quero, e fui. Não era a primeira turma, já uma faculdade extinta já, que lançava, era a segunda turma. E aí eu comecei, fiz um trabalho que era um projeto social, foi transformado num clube de futebol de Série C aqui no Rio de Janeiro. Atuei com 2 atletas também, revendo com a parte contratual deles. Até que um belo dia, era a época ali em 2010, assume uma gestão nova no Flamengo. Eu me lembro que eu conheci o vice-presidente jurídico, eu comentei, disse, olha, se você precisar já estou atuando nessa área, se precisar de alguma coisa, tudo bem. Até que um belo dia, muito tempo depois, meses depois, toca o meu telefone, dizendo, André, a gente está querendo trazer um advogado de futebol. Aí um nome aqui que pensaram, não foi nem esse vice-presidente jurídico, à época, foi uma pessoa conhecida, disse, olha, posso indicar seu nome? Ótimo. Né? Eu atuava à época na Justiça Desportiva, do futebol e do basquete, da NBB, né? Estava começando a NBB. E aí fui, já na entrevista, né, foi aquela coisa assim, não, vamos fechar e tudo isso, e aí eu comecei, tô lá desde 2010, assim, tinha menos cabelo branco, né? Não tinha nevado tanto no telhado aqui, na época, assim, o Rodrigo, pouco depois a gente até se conheceu, o Rodrigo não ostentava esse bigode. Assim, as minhas origens vascaínas me levaram pro bigode, não teve jeito. Ele tinha que lançar o Vasco, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, você falou dessa sua experiência no contencioso. Assim, eu trabalho muito com contrato também, não na área de esportiva, e não sobre nada que envolva futebol. E a minha experiência no contencioso, ela é fundamental para a elaboração de certas cláusulas no meu contrato. Inclusive, eu já ouvi isso até de um professor do Sérgio Campinho, autor de livro de direito empresarial, que uma vez perguntaram para ele... Deu aula na EMERGE. É legal. Baita livro, inclusive, de empresarial, que eu adoro. Já li umas 3 vezes, tem várias edições, vou comprando, porque eu acho fantástico. Mas, enfim, e ele mesmo diz, a matéria que ele mais estuda é processo civil. Sim. Para aplicar na parte empresarial que ele atua. Como é isso para você? Também tem esse paralelo nos contratos que você elabora lá no Flamengo? Sim, certamente. Assim, quando eu cheguei, eu tive uma carta branca ali para realmente mexer livremente nos contratos dos atletas. Os contratos dos atletas basicamente eram o contrato padrão CBF, que era, à época era até... Um modelo assim, quase. Modelo, né, já com máquina... Pré-editado. Né? Pré-editado. E aí, assim, aquilo era uma tela que eu podia... O máximo que alterava ali era se tinha uma luva no contrato do jogador, ou se mudava o salário dele a partir de uma determinada data. Mas eu comecei a colocar cláusulas comportamentais, construir determinadas situações que eu Um código de conduta do atleta, né? De conduta, exatamente. Porque eu já via isso um pouco dentro do processo civil. Porque quando você, assim, eu costumo dizer, a experiência de escritório, ela muda muita coisa, assim, desculpa até o termo, né? Quando a coisa chega, né? E eu advogava muito para empresas, né? Assim, no contencioso para o empresário, né? Vamos assim dizer. Quando chega no jurídico, desculpem o termo agora, assim, é porque deu merda. Isso, né? Manda pro jurídico, certamente é porque deu merda. Não, mas a proposta é essa mesmo. Assim, é aquela situação. Então, você já... Cara, eu já vi de tudo, assim, eu advoguei para Coca-Cola, né, de Atlanta, aqui no Brasil, cheguei a advogar para
uma rede grande de drogarias, também para muito concessionário de automóvel, onde, pô, os problemas são os mais, assim... Diversos e variados, assim. E aí, desde aquele problema do cara que é taxista, como do cara que é ator de novela das 9, né? Que se acha intocável. Então, assim, você tem muita coisa, assim, que você começa a lidar, a saber lidar também com a questão da vaidade. E isso no esporte é fundamental, porque, assim, quando você começa a lidar com um atleta de futebol, ou até, às vezes, alguns dirigentes, por exemplo, eles estão ali, muitas vezes, não é só por causa da questão profissional, é também muito pela questão da vaidade. A vaidade, o ego, né? O ego, assim, uma vez eu escrevi um artigo que falava, o início do artigo era exatamente esse, era aquela frase do advogado do diabo, né? Onde ele diz, né, a vaidade é meu pecado preferido, e é exatamente isso. O esporte, ele coloca, né, muito isso, assim, eu vejo empresas, né, que atuam com diversos ramos, por exemplo, de comunicação, tá? O cara, ele a empresa faz toda a parte de assessoria de imprensa para grandes empresas. Mas ele começa falando que, presta serviço para federação tal, para confederação tal de esporte tal, não sei o que. Tem uma label, né, muito forte. Exatamente, porque o esporte, ele é um chamariz. O esporte, ele tem soft uma situação... power, né? Exatamente. Porque você tem essa situação de lidar com o inconsciente, né? De lidar com a paixão, de lidar com... Sentimento com o irracional. É comum, André, nos contratos com os clubes terem cláusulas relacionadas à vedação de determinados tipos de marketing específicos ou não? O atleta é livre para fazer marketing da forma como ele quiser, com que empresa ele quiser? Não, normalmente o que acontece? A gente coloca no contrato de trabalho, você tem normalmente 2 tipos de contrato, né? O contrato de trabalho e muitas vezes, dependendo do caso, o contrato de imagem daquele atleta, onde aquele atleta ele cede a imagem para o clube para que ele explore e, em contrapartida, ele tem lá um ganho financeiro em relação a isso. Muitas vezes o que a gente coloca no contrato de trabalho, né, são aquelas situações que dizem respeito, assim, conflito de interesse entre patrocinadores. Então, por exemplo, isso ocorre muito, a título exemplificativo aqui, com material esportivo. Então, o cara, por exemplo, o clube, ele patrocinado pela Adidas igual o Flamengo, o cara tem a chuteira da Nike, sei lá. A chuteira, tudo bem, porque a chuteira é um material de trabalho. Tá. Mas, assim, ele não pode usar, às vezes, dentro do clube ou numa entrevista ou aqui, um tênis da Nike. Um tênis da Nike, uma camiseta da Nike. Você tem toda essa situação de passar pela assessoria de imprensa, tem toda essa situação. Porque antes era uma coisa que, assim, que era aberta. Quando eu cheguei lá, era aberta. Então, muitas vezes, eu pegava... Não sei nem se foi essa aula que você teve comigo, mas, assim, o cara era um caso de um atleta, era um volante, estava começando no Flamengo à época, e ele fez um anúncio para uma cooperativa de casas populares. E aí era ele utilizando uma camiseta dessa cooperativa de casas populares, e no fundo... as cores vermelho e preto, ou seja, uma alusão diretamente ao Flamengo, entendeu? Entendi. E aí, é mais barato pagar o jogador que pagar o clube. Exatamente. E depois, não me lembro, a época foi mais ou menos, tinha uma grande, tinha uma construtora que foi patrocinador do clube. Então, assim, e aí, como é que é essa situação? É bem delicado isso aí. Então, assim, isso é uma coisa que, assim, ainda tá, porque a gente fala muito em direito esportivo, mas, assim, ele tem tido uma transformação. O esporte hoje, ele não pode ser visto apenas como esporte. Ele tem que ser visto como entretenimento. Sportainment. Exatamente. Nos Estados Unidos, isso já é fácil. Sim. Então, assim, a NBA, ela mudou as regras do jogo muito em razão disso. Antigamente era primeiro tempo, segundo tempo. Hoje em dia a divisão são em tinha nem bola de 3, antigamente. Então, assim, por que isso? Você tem que se adaptar às novas situações. Não, né? E tem até, você falou de NBA, você falou a questão de marcas. Tem um caso curioso, o pessoal sabe que eu gosto bastante de basquete. O Dream Team de 92 era patrocinado pela Reebok. E o Michael Jordan, desde sempre, é um atleta Nike, né? Todo mundo sabe disso. Tem até uma
a Air Jordan, né? Que é uma linha dele. É exatamente isso. E pra ele esconder a associação da imagem dele à Reebok, ele botou, quando botar o ouro olímpico, ele botou a bandeira dos Estados Unidos em cima da logo da Reebok pra esconder. Porque ele não queria ser associado à Reebok. Sim. Quer dizer, a gente tá falando disso em 92 nos Estados Unidos. A gente Mais tá... de 30 A gente tá em É. 2023. Olha quanto tempo e olha como as coisas já mudaram nos Estados Unidos e como a gente tá ainda, não vou falar engatinhando, mas eu acho que a gente tá passos atrás do que é feito de mais vanguardista no cenário. Não, tem um exemplo que eu costumo dar, que é do Joel Santana. Né? O Joel Santana ele já não era talvez o grande Joel, né, à época, mas era um treinador. Quando ele deu aquela entrevista lá na África do Sul, o inglês e tudo isso, ele se tornou um personagem. Sim. Tanto que o anúncio de uma marca de refrigerante ganhou prêmio. Ele surfou a onda muito Ele bem. surfou a onda muito e, bem. e Ele fez vai. pra produto de cabelo, shampoo também. Exatamente, Fez Pô agora de caspa. Exatamente. Então, é você saber aproveitar Exato, isso. Né? exatamente. Agora eu queria fazer uma pergunta, já entramos já nesse papo e tal, você está falando de profissionalização e é inevitável, meu orgulho não vai poder falar que não vai poder desmentir isso, que o Flamengo hoje em dia é uma referência no ponto de vista profissional, né, do profissionalismo. As práticas foram implementadas nos últimos anos e, naturalmente, toda essa cadeia que foi desenvolvida tá desembocando hoje em dia na realidade que é o Flamengo esportivamente. Você está lá desde 2010. Como foi toda essa trajetória, o que você, no seu olhar ali de espectador e agente também dentro da instituição, como foi observar isso tudo? É uma mudança de mentalidade, né? Assim, eu acho que para mim foi muito emblemático para mim pessoalmente a questão envolvendo o Wagner Love. O Wagner Love foi contratado em 2012. O Ronaldinho tinha saído do Flamengo. Contrata-se o Wagner Love, um valor muito alto, junto a um clube russo. E o Flamengo vira, menos de um ano depois, fala: olha, eu não tenho dinheiro para pagar. Ele volta, clube russo, fala: olha, eu não tenho dinheiro para pagar. Eu já paguei, 4 milhões, eu estou devolvendo o jogador porque não tem mais como pagar. Ou seja, cortar na carne. Né? É o ativo, né? Você perde o ativo, você perde já investido, quer dizer... E perde o ídolo, né? Isso que eu ia falar, perder um ídolo. Você tem que negociar. Um ídolo, como é que é isso? De um ídolo, né? São as pessoas entenderem, né, que aquilo é necessário. Que para o clube voltar a ser vencedor, ele precisa... Você participou desse processo decisório do Wagner Love? Não do decisório, assim, eu costumo dizer que a minha caneta não tem tinta, assim, eu só apenas assim, faz o contrato. Participou da consultoria, claro. E foi num sábado, né, normalmente... sempre final de semana. Assim, mas só que, assim, eu me lembro muito a época, uma coisa que me chamou muita atenção nessa mudança... Você tá falando 2012, isso aí? É 2012, Você tinha uma gestão que estava lutando pela reeleição e uma proposta de profissionalização do clube, né? Que vinha. E aí eu me lembro que eu estava indo pro Flamengo, ia trabalhar nesse dia. E aí a entrevista no rádio, o Fluminense tinha sido campeão na véspera, campeão brasileiro na véspera, 2012. Né? E a entrevista era o seguinte: você quer que o seu clube sane os débitos e volte a ser campeão? Ou você não tá nem aí, o teu clube fica devendo e você quer mais título todo ano? Aí eu, tava no carro, tava ouvindo aquilo ali, eu disse, vou chegar no trabalho, não vou poder ouvir, né? Aí, mas eu me lembro que eu cheguei, arrumei de alguma maneira um rádio lá para saber como é que foi o resultado da enquete. 96% das pessoas falaram: dane-se, eu quero título. Eu quero título. Eu não quero estar ali nas primeiras posições. Então você tem que ter uma mudança de mentalidade. E isso foi duro. E a gente tá falando de... O boom, né, do Flamengo foi em 2019, né? 2019. Tá falando de 7 anos. É. Olha o processo. Isso foi antes. Eu me lembro... Eu tava vendo um programa... Começou em 2013 ali. Eu falo o processo até chegar no ápice. Mas quer dizer uma coisa que o Eduardo Bandeira de Mello, na época, falou, e eu ouvi isso pelo menos num programa esportivo ontem, inclusive, coincidentemente, dizendo que ele teve uma conversa, inclusive, com os chefes de torcidas do Flamengo para falar: olha, a gente não vai ganhar no começo.
Aqui é pra organizar a casa, começar a pagar a conta, alinhar, tirar as CNDs lá, as certidões negativas de débito, pra poder começar a estruturar a equipe. Então, assim, eu preciso do apoio de vocês. A torcida abraçou. A gente faz um pacto aqui, a torcida abraçou, segura a onda e não adianta cobrar. Pra você ver como o negócio futebol, né? Quando a gente fala de negócio, é totalmente diferente de qualquer coisa. Quando você imaginaria um presidente, um diretor, um CEO, chegar pra conversar com o consumidor, né? Que no final o torcedor olha só, não vai dar, vamos ter que fazer desse jeito, assim, esse pacto, essa reunião. Mas e aí ele é muito engraçado. mas foi isso que eu falei no último episódio em que a gente tratou sobre futebol, sportainment, SAF, whatever, tudo que a gente já tratou aqui. Era exatamente a grande dificuldade. Não, fomos só nós três. A grande dificuldade da profissionalização dos clubes de futebol para serem analisados como empresa, que foi talvez esse step back que o Flamengo tenha dado, e que eu não acompanho futebol, mas acho que talvez tenha sido um dos primeiros que tenha dado essa análise, ainda que ele hoje não seja uma SAF, essa visão profissional. E o grande desafio é você lidar com a relação em que o consumidor, porque o torcedor, em última análise, ele é um consumidor, com o consumidor tem com essa empresa. Consumidor e paixão, né? É isso que eu tô falando. Em última análise, o torcedor é um consumidor, mas ele não é um consumidor qualquer. Ele é um consumidor completamente apaixonado. O futebol, mais especificamente. Para você parar para analisar, é um dos poucos lugares onde um funcionário ganha mais do que o chefe dele. O treinador ganha menos do que o centroavante. Verdade. Né? Hierarquicamente, ele deve obedecer. E isso não é uma pergunta jurídica, que agora me ocorreu. Tá. Isso será que causa alguma questão na gestão ali, hierárquica? O fato do jogador ser tão importante ou mais, até em termos, né, pecuniários, do que o seu gestor direto, que seria o treinador? Olha, eu penso que depende do caso. Você tem muito jogador que ficou muitos anos fora na Europa, por exemplo, quando ele volta, ele já vem com uma mentalidade, até porque ele passou por muita coisa. Já é o mister, né? Já tem exatamente. Então, assim, tem essa situação, é muito da criação, da educação. É uma coisa que começa a se construir, acho, com as novas gerações, de você melhorar. E aí os clubes têm feito um trabalho muito legal. Esse respeito, né, que você quer dizer. Exatamente, que é assim, olha só, não é apenas explorar o pé de obra, vamos assim dizer, é também criar ali um cidadão, colocar ali a escolaridade, que é esse tipo de questão. A CBF faz esse controle. A própria lei determina isso. Então, e tem muitos clubes, por exemplo, que o atleta ele tem aula de inglês, ele tem aula de outras línguas. Isso ajuda muito. Isso você fala do âmbito profissional ou você fala de base? Não, já na base. Já vai construindo na base. Legal, cara. Entendeu? A gente tava falando de NBA, os atletas da NBA, a maioria são formados, inclusive, em universidades. Assim, não, hoje em dia todos. Então, tem assim, que passar. Tem que passar. Formados não, mas tem que passar pelo menos um ano. Isso é muito legal também, sim, para o cara ter uma formação, porque você consegue dar uma estrutura até de raciocínio lógico, o cara, sei lá, dar uma entrevista minimamente, né? Não, porque a carreira, né, de atleta, assim, ele fica ali 10, 15, 20 anos, né? É muito curta. É muito curta. Então, se ele não... eu vi uma entrevista do Ronaldo Fenômeno, ele falando, não apenas jogadores de atletas de futebol, mas jogadores da NBA. Depois de 5 anos de aposentadoria, eles quebram. Tem uma certamente deve ter uma estatística bem desfavorável aí para os jogadores. Vários que viram, outro dia vi até um que virou morador de rua, assim, aí tentaram ajudar ele para dar mais aulas. Delonte West, o nome dele. Jogou com o LeBron James, bizarro. E aí você vê esse tipo de situação, é uma coisa que, assim, se você não tem, por exemplo, um cara que eu sempre gosto muito de ler as coisas dele é o Bernardinho, por exemplo. Porque o Bernardinho, ele é economista de formação. Então, ele pega aquele atleta, ele não é apenas ali aquele gestor de equipe, ele também ajuda aquele atleta. Você falar o Bernardinho é interessante, porque outro dia eu até ouvi um podcast com o Bernardinho, porque há muito tempo atrás eu ouvi uma palestra dele, e hoje, como eu olho muitas coisas sobre a ótica de gestão também, eu quis ouvir esse podcast dele. E o que eu achei interessante, foi a natureza da minha pergunta, veio daí, é porque o paralelo que ele faz sempre, o podcast era de negócios, mas nitidamente é assim que ele gere a carreira dele.
o paralelo dele como coach ali, ele é um paralelo como gestor, claro. Sim. Como gestor e como todas as necessidades que um gestor tem de dentro de uma empresa de fato. Isso transpondo para o esporte deve ser muito difícil. Por isso que eu perguntei, quando você trouxe essa questão da diferença salarial, como é que isso impacta, na verdade? Porque um treinador, e eu, mais uma vez, gente, eu sou completamente associado do esporte, apesar do meu marido amar futebol em geral, e principalmente Flamengo. Sob a ótica, como deve ser você, como treinador, fazer a gestão daquele número de atletas com essa série de questões, porque o atleta tem esse foco no sportainment, então são salários altíssimos, um nível de exposição altíssimo. Você tem que cobrir várias questões contratuais, até pela forma como hoje em dia o atleta é encarado na sociedade. Acho que deve ser um Tetris ali difícil. Quando eu comecei, falando assim, parece que eu sou velho, né? Assim, mas tudo bem, não tem problema. Experiente. Vintage. Eu ouvi aquela frase assim, Marte não ganha jogo. E aí eu me lembro sempre que eu falava assim, cara, Marte não ganha jogo, mas ele gera dinheiro. E gera dinheiro, e gera Sim. Toda a estrutura trabalha para isso, né? Exatamente. Então, assim, foi uma mudança de chave. Quando eu cheguei no Flamengo, apenas 2 ou 3 atletas tinham contrato de imagem, por exemplo. Uhum. As imagens, elas eram muito pouco exploradas do ponto de vista comercial. Aí eu me lembro que eu conversei à época com o diretor de marketing e o diretor de futebol. Falei, olha, todo jogador agora vai ter contrato de imagem. Mesmo que seja gratuito, mesmo que não ganhe um centavo. Mas por quê? Porque é aquela coisa pra explorar a marca Flamengo, né? Às Sim, vezes, você não sabe. Às vezes o cara solta uma frase dá uma ali virada que dá de uma chave. virada que você passa a explorar. Se você deixa isso solto, é um ativo que você deixa de explorar. Sim. Nossa, com certeza. Não, e hoje em dia esses gaps esses ganchos de marketing são muito bons, né? Tipo esse agora do chocolate com o Gabigol, que pegou um chocolate, aí você já pegou uma marca de brownie, já desenvolveu uma campanha. Exatamente. Tudo muito rápido, uma virada muito rápida e um ganho muito grande. É oportunidade, né? Uma oportunidade. E você tem que implementar até essa cultura dentro do clube, né? Porque se não tinha, você tem que começar a fazer as pessoas entenderem que aquilo é algo até lucrativo pro clube, de certa forma. Claro, assim, tem livros, alguns conhecidos como A Bola Não Entra Por Acaso, tudo isso que falam. É do jejum do Barcelona, né? Que hoje tá no Grupo City, né? No Manchester, o Soriano. E você tem outros, assim, que é o Soccernomics, que esse é um pouco menos conhecido, mas, assim, que fala realmente como é que, desde a montagem de um elenco até a exploração comercial, não sei quem está assistindo a gente, se já viu um caso, por exemplo, não me lembro qual foi o clube, se foi o Real Madrid ou o Bayern Munique, não me lembro, que é patrocinado, acho que pela Audi, e o jogador foi pro treino com um BMW. Caramba. E aí o cara foi multado porque ele estava utilizando um carro que não era o carro porque lá diferente os caras ganham também um carro. Tem essa situação também, né? Mas assim, o cara não, aquele dia, não quero ir com a Audi, eu quero ir com a minha BM, e foi. Entendeu? Então tem essa situação. E o direito esportivo, o bacana disso é você, né? Eu falei aqui, brinquei do vintage, tudo isso, é você passar por tanta coisa e você vai aprendendo, você vai observando, né? Eu brinco naquela coisa, a gente tem 2 ouvidos e uma boca, não é à toa, né? Então, assim, eu presto muita atenção nessa situação e tentar transmitir. Sempre gostei de dar aula. E aí, de novo, a hora do jabá, né? Mas assim, eu participo de um projeto, tá no Instagram, @futjur, que a gente, sou eu e a Roberta Fernandes, que é a diretora jurídica do Fluminense. Uhum. A gente sempre trocou muito, né? Os 4 grandes aqui do Rio sempre trocaram, e depois os clubes no Brasil, de uma maneira geral, a gente tem um grupo junto que a gente troca muito, porque assim, o problema dentro do clube, a gente é rival dentro de campo, mas fora, o meu problema é igual ao problema do Vasco. Cara, mas isso aí é fundamental, cara. Isso é muito legal. E essa mesmo. troca. E aí, assim, eu e a Roberta, a gente passou a levar conhecimento. Assim, a gente não quis ir para um lado de uma pós-graduação, uma coisa formal, acadêmica. Não. A gente quer mostrar como é que é a prática. Essa troca ali, de ideia. Então, assim, a gente tem uma aula, que é um bate-papo aqui, como a gente está tendo. E aí, depois, num sábado, né? Um dia mais tranquilo,
Ou não, né? Ou não, você sabe. Assim, a gente tem ali um encontro, né, com um convidado, normalmente os alunos, né, isso aí a gente desenvolveu a partir da pandemia. Legal. Ainda mais que pandemia, né? Tinha que fazer com o ambiente digital mesmo, né? Não, foi assim, e foi muito legal, porque assim, eu tive a oportunidade de ter um aluno querido que é de Manaus. O Rafa, assim, pô, quando é que fisicamente eu ia dar aula em Manaus, por exemplo? E André, você assim, faz a questão dos contratos e tal, como é que é a questão das diferenças culturais, já que o Flamengo contrata atletas de todo lugar do mundo, né? Então vem da Europa, vem da Arábia, vem agora dos Estados Unidos, que teve o Luiz Araújo. Como é que é essa relação contratual / cultural nessa... Não, isso é um grande dilema, né? Porque você tem que saber entender e respeitar. Por exemplo, nas poucas vezes que eu fui participar ativamente numa viagem... Numa negociação, né? Porque eu não participo da negociação. Normalmente, assim, ó, já vem pronto. Eu adoro, por exemplo, quando a notícia já vem... Porque aí, assim, não fui eu que vazei, né? Assim, não, já dá tempo pra botar o contrato, né? Você já não é um dos suspeitos, já que vazou, né? Eu sempre saiu lá no blog de não sei quem, né? E aí tem essa situação toda. Mas aí, assim, nessas vezes, assim, tem países, por exemplo, que até a forma de sentar, por exemplo, se você, a sola do pé, às vezes... Arábia, né? Eles têm aquilo ali como uma ofensa. Então você tem, por exemplo, na Arábia, você tem a situação que sexta-feira é domingo. Eu tive essa aqui eu posso contar, não tem problema. A gente teve... Conte todas que você puder contar. Esse tipo de resenha é bom demais. A gente tinha levado um cano de um clube em 2014, o Al Nassr. O Al Nassr é do Cristiano Ronaldo. Você vê como é que mudou, né? Né? Em 2014 eles deram um calote. Foi do Hernandes, não foi? O brocador? O brocador, exatamente. E aí, para aquela coisa assim, vender para o mundo árabe, a Arábia Saudita, os caras não pagam, a gente recebeu e tudo isso. Aí, alguns anos depois, a gente foi vender um volante que jogou no Flamengo para um clube árabe, que não era um outro clube. E aí, aquela coisa assim, só entrega o contrato quando o dinheiro pingar na conta. O Pix estiver na conta. Exatamente. Aí, me botaram no avião, eu fui para Dubai. Na verdade, porque eles estavam fazendo a pré-temporada em Dubai. Calor infernal. Aí eu tava assim, como eu tô aqui, camisa social, mas aí eu pensei, cheguei no hotel. Aí eu disse assim, cara, esses árabes, tudo prima, tudo não sei o que, vou deixar no cofre do hotel o contrato assinado pelo presidente, os caras vão roubar. Vai lá o cheque, bate na porta. Um abraço, né? Aí eu me lembro com aquele calor, quase 50 graus, sei lá, quando eu botei uma camiseta branca, botei... Por baixo da blusa social. Botei um envelope, botei os contratos ali e ficava, rodei, né? Um calor danado. Assim, o copo era você. A garantia sou eu, né? Assim, se o cara quiser, vai ter que explodir, vai terminar o contrato. E aí, vamos lá, e fica aquela coisa, e os árabes, no jantar, tipo, contrato. Não para mim diretamente, mas pro empresário do jogador. E aí eu disse, sem dinheiro não rola. O contrato tá comigo, mas não tem. Aí os caras pensando, esses caras vão envenenar aqui Without money, no contract. Eles vão envenenar esse kibe aqui, eu tô ferrada, né? Sei lá, você fica todo, né, preocupado, aquela coisa assim, espero o cara comer primeiro. E nada, e o Pix não pingava. Aí quando pingou, aí rala, todo mundo amigo, vai pegar, tava aqui, aquela coisa quase, entendeu? Super-homem, Isso, assim, e o futebol tem outras coisas interessantes, já que a gente tá... Eu ia achar que você tinha falado que suou e molhou a letra. Não. Eu falei, puta, que pelou o contrato, tem que refazer. Eu também estava esperando esse desfecho. E aí, assim, teve uma outra situação que foi muito legal, que era o Paulo Guerreiro, ele terminou o contrato dele com o Corinthians, e o Flamengo contrata ele. Eu tenho uma notícia que eu quero confirmar contigo se é verdade, a história do Guerreiro. E aí, o Guerreiro, ele tava jogando Copa América no Chile. Sim. E aí, assim, Peru tava indo bem na Copa América, não sei o que, vai pra semifinal, putz grila, cara, o contrato dele começa daqui a uma semana, esse cara, aí eu já comecei... prever todos os cenários. De risco, né? Aí, virei pro diretor de futebol à época, o Rodrigo Caetano, falei, Rodrigo,
cara, o primeiro jogo pós-Copa América é lá em Porto Alegre contra o Inter. E, pô, o cara tá viajando, ele não assinou o contrato federativo ainda. Pra ele poder entrar em campo, ele tem que assinar o contrato federativo. A gente só tinha um contrato particular, né? Uhum. Aí ele, não tem problema não. Faz o seguinte, amanhã você pega um avião, vai pro Chile e você volta amanhã mesmo. Então, assim... Com o contrato assinado, Com o contrato assinado. Eu fui, sei lá, não me lembro quantas horas de voo, 4 horas, sei lá. Rio, Santiago. Cheguei em Santiago. 20 minutos do aeroporto até o hotel. E aí no hotel foi uma história até caricata, que foi o seguinte, eu viro, tava falando com um guerreiro no telefone. Olha, tô aqui, tinha pego o telefone dele, tô aqui, tô de terno aqui fora, não sei o que, papai. Não, avisa aí pra segurança que você... Aí eu viro, falo, pô, vou ali falar com o guerreiro, preciso pegar a assinatura dele. É? Não, eu sou advogado do Flamengo. Tá bom, eu sou o Papa, então você vai ficar aí fora, não vai ficar esperando, o cara me barrou. Aí eu falei, porra, guerreiro, o cara não quer deixar, segurança, a Copa América não vai deixar. Lógico, não tem credencial, né? Aí o guerreiro lá avisou alguém, me buscaram, fiquei uns 20 minutos com o guerreiro, ele assinou rapidinho, porque eles tinham que sair para viajar pro jogo da disputa do 3º lugar. Eu fui, digitalizei, mandei aqui pro Brasil, pimba, voltei para o aeroporto. Eu fiquei 1 hora no Chile só. Caramba. 1 hora no Chile para dar condição de jogo. E o Flamengo ganhou de 1-0, ainda bem esse jogo, assim. Toda essa situação, todo esse perrengue que a gente passa, toda essa situação... Esses bastidores, né? Esses bastidores que não aparecem, né? É verdade. Isso mostra, verdade. né? Eu lembro que o do Guerreiro, tem uma história que achei muito engraçada do Guerreiro, que apesar de ser vascaíno, eu não acompanho futebol, eu gosto, né? Então eu acompanho tudo. E aí descobriu-se que o Guerreiro vinha pro Flamengo, porque quem descobriu foi um corretor de imóveis que estava assessorando o Guerreiro a procurar um imóvel no Rio de Janeiro. E aí vazou no jornal e etc. Você tem alguma fofoca desse sentido aí que você chegou a pesquisar pescar na época? Essa eu não sabe, não. Eu fiquei maluco. Falei, mas é muito comum. Corretor de imóvel é maravilhoso pra vazamento de notícia. Vários jogadores do Flamengo, a gente já sabe que o cara que o Flamengo tá nessa de namoro. Tem um corretor já vendo casa no condomínio de não sei o que, porra. Mas é por isso que tem muito clube lá fora que eles têm quase... Uma infra própria, né? Exatamente. Pra não assim, ter um corretor que é ligado de alguma maneira. Que já tem uma confidencialidade. E também deve criar toda uma logística pra trazer o jogador, inclusive, essa mediação. Exato. Não, onde é que normalmente essas negociações são em restaurante, né? E aí, assim... É verdade. Quando você vê aquele garçom ali, tá servindo muita Coca-Cola ali, muito vinho, porque o negócio não... O cara tá... Já vai vazar, né? Vai vazar, né? Então, principalmente se for um restaurante assim da boleirada, né? Pô, mas, porque tem um clássico que o Marcos Braz vai na Barra, que todo mundo já sabe, já cansei de encontrar ele lá e... Mas eu ainda bem, assim, que as pessoas não me conhecem. Uma vez... pode ser. Uma vez eu fui encontrar um amigo, e aí tinha um treinador... Tava nessa, cai, não cai, fulano de tal vai cair, não sei o que. Aí eu, tô sentado, tava vazio o raio do restaurante, na Praia da Barra. Tô sentado ali numa varanda, conversando, não sei o que. Aí, de repente, eu vou sentado ali conversando com esse meu amigo, senta do lado, uma mesa, começa a ouvir um barulho de criança, não sei o que. Ela disse, tanta mesa, alguém aqui do lado. Aí, tudo bem. Aí, quando eu olho, assim, era um determinado treinador que era especulado para vir Flamengo. Aí eu assim, putz, que situação. Porque se você olhando de fora, parecia que a gente estava na mesma mesa. Sim. E tem sempre a foto maldosa, né? Exatamente. Eu disse assim, o clique. Aí eu falei pro Capô, não me leva mal, cara, vamos trocar de mesa, porque senão vai dar ruim. É um cuidado que você tem que ter do teu exercício e profissional. E olha que assim, eu não sou ninguém, né? Como eu digo, minha caneta não tem tinta, então assim, as pessoas não me conhecem. Você não dá cara na televisão, né? Que é o que faz propagandear a pessoa. Isso aí, e aí eu queria pegar um gancho, que eu acho interessante, porque eu já já experimentei trabalhar em ambientes com caráter político, e naturalmente, para o Flamengo ser uma associação, existe o caráter político. Você passou por 3 gestões, né? Três presidentes, né? Mas isso. gestões sim, 3 presidências. E ao que tudo indica, vai ter uma próxima agora aí que vai dar, se Deus quiser, vai continuar também. Como é o desafio, cara, de você entender e adaptar o seu exercício
para essa mudança que acaba acontecendo a todo momento pelo caráter político da associação esportiva. Primeiro é não se envolver com questão política. Isso é uma baita dica para quem está querendo entrar no ambiente de clube. Isso é uma coisa assim, se você tem um ambiente, se você vem do ambiente político, você se envolve no ambiente político, você certamente tem prazo... volta, né? Você tem ciclos ali, né? Você tem prazo limitado ali. Então você entender que é o seguinte, acima de tudo é o clube. É quem você representa. Você não representa a gestão A, B ou C. Você representa a instituição. Isso é muito importante. E aí você dá o seu melhor, independente de quem está sentado naquela cadeira. Vestir a camisa, né? Exatamente. É ser fiel, é ser sempre ali reto com a instituição. Porque eu estou fazendo bem para o clube. Sim. Né? E entender também muito como é que é o mecanismo de cada gestão. Porque cada gestão... Tem essa sensibilidade, né? Exatamente. Tem gestões, por exemplo, que você não tinha executivo, eram só dirigentes tidos como amadores, né? Não profissionais. Você tem gestões que você tem os dirigentes não remunerados, o presidente e o vice-presidente, mas eles colocam, por exemplo, um diretor. E esse diretor, qual a função dele, né? Alguns, por exemplo, o vice-presidente está mais acima no dia a dia, outras o organograma muda a cada gestão. Exatamente. Tem outras não, que o vice-presidente ele é menos ativo nessa situação. Você é profissional, você é pago para isso, você que vai resolver, eu só me envolvo em questão política. Então, assim, o teu convívio com o vice-presidente, ele é menor. Tem que dar uma adaptação, né? Dependendo da cultura de cada gestão ali. Exato. Né? É você entender como cada um vai funcionar. Exatamente, porque a gente conversou recentemente com o Daniel e com o Eduardo, Daniel Marques da B2L, o último episódio, o penúltimo com o Eduardo, a gente bateu muito na tecla da cultura, né? E isso aí o André é uma experiência que a gente está vivendo aqui, né? Como ele se adaptou perante as diferentes culturas que ele vivenciou dentro do Flamengo nesses 13 anos, né? É você entender isso, né? E assim, e aí eu acho que independe do modelo societário do clube. Se é SAF, se é gancho, associação, porque acima de tudo é a governança. Porque tem muito clube, por exemplo, que é SAF, mas não tem um modelo de governança como deveria ser. Sim. E você tem muito clube que é associação civil que tem um belo modelo de governança. Sim. E aí, isso, de uma certa forma, no meu modo de entender, o exemplo de cima, ele acaba refletindo lá embaixo. Com certeza. Reverbera, né? Com certeza. Sim. Exatamente, eu concordo muito com isso, e é o princípio que a gente vem aprendendo e com certeza, é uma coisa que todas as pessoas que a gente senta para conversar aqui sobre ESG no geral, ou a gente fala só do D de governança ali, pega um ponto só, é o tipo de cultura top-down. Ela vem de cima para baixo. Não tem como. Não tem. Mas aí, pegando esse gancho da SAF das 3 gestões, o que é que... E essa remodelação do futebol brasileiro, o que você acha da SAF? Da SAF? Olha, eu não desgosto do modelo da SAF. Mas, assim, o modelo da SAF, o que acontece? É tudo como... É aquela questão do remédio, né? Depende da dose. Porque, assim, o futebol brasileiro, na grande maioria, os clubes todos, na sua grande maioria, quase todos deficitários e quebrando. Então, você tem clube que vendeu a associação, vendeu o futebol dela... Para sobreviver. Para não vender o estádio. Que era o que tinha. Ou então para fazer um estádio e teve clube, por exemplo, que vendeu... por um valor próximo, por exemplo, de um atleta de futebol que foi vendido. Exatamente. O Cruzeiro, né? Aconteceu isso com o Cruzeiro recentemente. E aí tem uma questão que eu acho muito importante, que a gente tem que falar, e eu, como vascaíno, acabo vivenciando mais nessa loucura que tem sido a transição da SAF, que o caso do Vasco e dos outros clubes também, por exemplo, o Cruzeiro teve um dano... monstruoso, até virar o que está sendo agora com a gestão do Ronaldo, etc. Como o torcedor, né, que no final acaba sendo consumidor da ponta, vai entender essa mudança de cultura, né? Porque, como a gente até estava conversando, não sei se tinha sido gravado ou não, a importância
do que o torcedor via, né, da empresa, no caso, o clube, estar totalmente zerado nas suas dívidas ou dentro de um controle mínimo ali, né? E hoje em dia, vendo o que aconteceu com o Flamengo lá em 2013, né, com Bandeira de Melo, a gente está vendo o resultado que isso traz para o clube, né? E agora o desafio da SAF, esse rompimento abrupto, né, de um modelo associativo amador ali, talvez dependendo do caso concreto, para esse momento mais profissionalizado, está sendo uma mudança de cultura muito abrupta que o consumidor final, no caso o torcedor, não está acostumado. Não, e tem aquela situação também que muita gente que mandava muito no clube, no ponto de vista político, claro. E acaba perdendo a voz, o poder, né? Assim, porque o futebol é o poder, né? Num clube, na grande maioria dos clubes é isso. Então, assim, como essa situação? Então, você tem um inimigo dentro de casa, muitas vezes. Sim. É uma questão que assim, todo mundo fala SAF, tudo isso, assim, não é novidade. Há 30 anos atrás, era a famosa Lei Zico, falava o seguinte, que todo clube tinha que virar empresa. A SAF, ela nada mais é do que uma quase que com as suas peculiaridades, né? O que são as SADs em Portugal, a Sociedade Anônima Desportiva. Mas é tudo a maneira que você vai gerir. Assim, empresa quebra. Eu costumo brincar o seguinte, eu até escrevi isso aí. Como envolve paixão, ninguém torce pela Copenhagen, que é uma marca de chocolate. Mas todo mundo torce pelo Bahia, todo mundo torce pelo... Então, assim, você quer resultado, você quer que o clube seja campeão. Se o clube não é campeão, e aí eu vou falar aqui um exemplo, é o Santa Cruz, que é o clube com a maior torcida em Pernambuco, não se classificou agora na Série D. Exato. Um clube que há 5 anos atrás estava jogando, 5, 6 anos atrás, não me lembro agora, estava disputando a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Olha como é que pode. Então, tudo é a maneira como você faz a gestão, a governança. Então, acho que o que você quer... é a salvação, né? É o modelo. É isso que eu ia falar, assim, se eu entendi bem, e eu tenho que ser alfabetizada no universo futebolístico. Já tá craque, né? A SAF, ela não é a salvadora da pátria no seu ponto de vista, né? Na verdade, o que seria uma nova mudança seria a revolução cultural de quem tá dentro dos clubes, exatamente, na maneira como gere seu próprio clube. Mas né? assim, é uma tendência, né? Porque a gente fez um episódio sobre SAF tempos atrás e a gente falou de Bahia, Cruzeiro e Botafogo. Sim. Né? Só que só esse ano a gente... Foi Bahia, Cruzeiro e Botafogo? Não, foi Vasco, Cruzeiro e Botafogo. Cruzeiro e Botafogo. Depois, posteriormente, veio Bahia, Curitiba virou SAF e semana passada, o retrasado, o Atlético Mineiro virou também. Não, o América Mineiro virou SAF também. Quer dizer, a gente tá falando... E todos esses clubes aqui são de Série A. Pelo menos a princípio, né, Vasco? Mas todos os clubes aqui são de Série A ou vão estar ali no top 50 do Brasil. Todo mundo conhece esses clubes. E olha só como tá se caminhando para esse sentido. Tô falando que todo mundo vai virar não. Por exemplo, o Flamengo não tem porquê, nesse momento, encontrar um motivo para ser uma SAF sob um aspecto como o Vasco virou, né? Mas... Ela não seria uma SAF porque ela precisa de dinheiro, é isso. Exato, não tá pagando a conta ali. O Rodrigo, sem entrar, até porque também não conheço, né, os modelos internos, eu seria leviano até, mas assim, o Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro hoje, e o Vasco... Perfeito, sim, perfeito, excelente ilustração. Sim. Os dois clubes da mesma cidade, ambos viraram SAF, acho que praticamente quase que ao mesmo tempo. Botafogo foi um pouco antes. Um pouquinho antes, 4 meses antes. Mas olha a mudança. Então, assim, você tem uma situação que se você não tiver uma governança, um planejamento, uma situação que você sabe que durante algum período você vai ter que, se o Textor achasse que no primeiro ano ele ia ser campeão, por exemplo, não ia à frente. Não, e até a gente pode, eu considero esportivamente cedo até essa performance do Botafogo. Me pegou de surpresa, mas que ótimo, deu certo, tá dando certo, que continue. Mas eles atribuem, e agora lá vem, atribuem esse sucesso do Botafogo de vitórias e estar líder do campeonato ao fato dele ter aderido ao modelo SAF? Ao fato da gestão profissional, eu acho. Da gestão profissional, mas só que acho que foi proporcionada pelo modelo SAF dentro da estrutura do Botafogo. Assim, o exemplo que eu vou te dar é o seguinte, independente foi o que eu falei um pouquinho antes, lá atrás. Quando eu chego no Flamengo, nenhum atleta tinha
contrato de imagem. Imagem, marketing, lucro. E aí, olha só, gente, pô, vamos fazer, é você ter uma visão, no meu modo de entender, 360. Não adianta só eu entender de legislação, eu tenho que entender um pouquinho de marketing, eu tenho que entender um pouco de gestão, eu tenho que entender um pouco de gestão financeira. Disciplinaridade. Com certeza. Exatamente. E como é que você conseguiu, já como você chegou, tinha lá os modelos lá bem básicos e você falou que foi um painel aberto para você desenvolver e você teve essa liberdade para desenvolver os contratos. Como foi, assim, você conseguir lidar, por exemplo, com questão tributária internacional, os contratos, as culturas, como a gente falou aqui, você contrata escritório externo, você que faz, você para estudar, você troca com a experiência com alguém que já participou daquilo. Como é que foi você desenvolver esse meio que do zero? Lá atrás, sempre era através de um escritório terceirizado, né? Assim, olha, eu não entendo bolhufas de direito tributário. Então, assim, não é a minha expertise. Então, se a gente vai fazer uma determinada contratação e a gente tem que pagar, e aquele clube quer receber aquele valor líquido, isso envolve, por exemplo, a questão, eu vou pagar o imposto dele lá. Como é que é a questão tributária, por exemplo, no Uzbequistão, por exemplo? Eu não sei. Ver um escritório tributário para ver essa determinada situação. Mas no futebol também você tem um timing que é diferente. Porque a contratação ela tem que fechar do dia para a noite. Ela tem que ser rápida. E aí é você desenvolver essa situação, desenvolver uma parceria. Hoje o jurídico do Flamengo, como todas as áreas, o marketing, comunicação, tudo isso, elas cresceram muito, porque o clube foi crescendo e necessitou de bons profissionais no seu corpo interno. Muita coisa você até consegue resolver dentro de casa, algumas outras não. Você precisa de um escritório terceirizado, mas é você entender. E isso aí, assim, a gente está falando aqui, mas a pessoa pode achar, não, é só clube. Não. Isso serve, por exemplo, para o atleta. Né? Aquele advogado, se você quer entrar, né, quem está assistindo a gente quer entrar no direito esportivo e quer atuar, por exemplo, com um atleta ou um agente ou qualquer outra área ligada ao direito esportivo, se ele for fechar um contrato do atleta, por exemplo, está vendendo o atleta para o Uzbequistão lá, como é que é a carga tributária lá? Quem paga o imposto é lá ou aqui? Exatamente. Como é que ele vai fazer essa questão? Tem acordo de bitributação, sei lá. Residência fiscal, como é que vai ser isso? Então é você entender. A FIFA, né, e depois do famoso FIFA Gate, lá, aquela situação toda, ela regula muito a questão das transferências. Então, assim, você tem um ordenamento jurídico próprio, eles chamam de lex esportiva, né? Você tem a lei, as regras do jogo, vamos assim dizer, mas isso dentro do âmbito desportivo. Sim. Mas é lógico que você, né, envolve outras questões. Pode descambar para outro... Exatamente. Legal. Eu tenho uma dúvida que foi até tema do meu estudo na época da monografia. Tem um tempo isso já, mas já teve algumas mudanças. E aí eu queria saber a sua opinião sobre isso. Tempos atrás, era autorizado investidores nos direitos econômicos dos atletas. Sim. A gente tá falando ali, salvo engano, até o Neymar tinha isso, o pessoal tinha um grupo, acho que era Grupo Sada, que tinha alguns jogadores do Santos, do Cruzeiro, enfim. Era Sonda. Sonda, não era Sonda. Sada. Isso, Sonda. Isso, perfeito. E, posteriormente, eu acho que foi em 2013, né, teve a vedação disso. Foi 2015. 2015. Eu lembro até de um professor meu na época, que era do direito esportivo, não sei se posso falar o nome dele, porque, enfim, pode... Que ele tinha direito sobre alguns atletas na época, porque ele tinha um negócio no Arte Sul. Tinha uma parceria lá. Cara, ele tinha participação no Pedro. Sei, Pedro. Que na época era Queixinho. O apelido dele. Enfim, hoje em dia, pelo que eu venho acompanhando, tem 3 possibilidades de detenção dos direitos, né? Clubes e o próprio atleta. Sim. Correto? E quando lá em 2015... a FIFA, em 2014, falou, a partir de 2015, acabou a farra do boi, porque o jogador, ele era quase como uma pizza. Exato. Exatamente. E o clube, cada vez mais, até para poder pagar as despesas dele, ele ia vendendo ali para os empresários e para esses grupos econômicos. Ele ficava sempre com a menor parte.
E aí, assim, começou a não ter... As transferências, elas não tinham caráter desportivo. Eram apenas mercantis, né? Porque eu brinco que um contrato de jogador de futebol é um contrato esquizofrênico. Por quê? Porque, assim, se o jogador ele cumpre o contrato na sua totalidade e ele sai do clube, será que ele gerou receita para o clube? Não. Você contrata... Diretamente, não. Não, você contrata aquele jogador por 10 milhões de euros. Ele cumpriu o contrato na íntegra. O contrato é feito para ser cumprido. A grande questão é que esses investidores pressionavam vendas. Exatamente. Para ganhar o retorno, né? Exatamente. Então, assim, forçava a barra... como se você ganhasse no ágio. Exatamente. Não, mas era. Usando era assim, vem cá, eu compro 10% lá, que equivale a 1 milhão, Sim. mas eu te pago 700 mil. Você ganha ali no ágio. E era um investimento super risco. A gente tá falando, por exemplo, assim, em linhas gerais, quando me ensinaram isso, fala como se eu comprasse uma mina. A mina, se pode ter tudo lá, ouro, diamante, seja lá o que for. Mas pode não ter nada. Isso pode acontecer. Então... Isso, por exemplo, posso ter comprado, vamos supor que eu comprei um jogador X, na época, né? Comprei um jogador X. Por, sei lá, 2 milhões. Peguei 20% do passe dele. Sim, o cara pode valer 200 milhões. Domingo ele meteu um gol no Maracanã. Primeiro jogo dele profissional. Cara, ele dá um bico, o cara já... O salário dele, vamos fazer o contrato de novo. Eu tava vendo uma entrevista do Carlos Alberto, jogando no Vasco, no Fluminense, Botafogo. É um personagem, né? Famoso aí. Que ele falou que ele ganhava R$300 com 18 anos no Fluminense. Foi pro Maracanã, estreou, assim... Subiu, aí foi no banco pra completar o banco de reservas. O ídolo do Pedro, o Negueba. Negueba, alegria nas pernas, o Vanderlei virou e falou, esse moleque, ele é o cara, ele deu um bico lá, ganhou a Copa São Paulo, não sei o quê. De repente, ele, assim, o salário dele, e isso é uma questão que, assim, por isso que você tem que trabalhar a questão interdisciplinar do atleta. Principalmente a questão psicológica. Porque a vida dele muda do dia para noite. Muito rápido. É verdade. Tem até um aspecto sociológico muito delicado nisso aí, cara. E aí a educação também é muito fundamental. Se você tiver uma base educacional ali forte, familiar, de repente, também, né? Eu não vou contar, porque, assim, o nome, vou deixar o Pedro curioso, mas teve um jogador que era o seguinte, era assim, olha, até 31 de dezembro de 2014 você pode contratar no esquema do investidor. Então eu perdi um Réveillon. Eu fiquei até as 9h30 da noite fechando um contrato de um determinado atleta, que era um grupo a pessoa estava em Portugal, alguma coisa assim. Eu não posso citar os nomes aqui. Eu acho que eu lembro o jogador. E aí, assim, a gente, fechou o contrato, assim, já era mais de meia-noite lá em Portugal. E aí fechou aqui, eu disse, agora eu vou curtir um pouquinho o Réveillon, mas aí já estava em cima da hora ali. Eu lembro de uma história dessa, com um jogador. Não vou citar o nome aqui, mas assim... Atacante, Ele mesmo. E aí, assim, esse tipo de situação. E o próprio atleta, quando a FIFA regulou essa situação, a FIFA dizia o seguinte, o atleta é terceiro. Porque não é terceiro. E isso é muito esquizofrênico também, né? Entendeu? O próprio objeto do contrato, digamos assim, né, entre aspas, ser terceiro. Ele faz parte... O direito nasce aonde? Né? É do contrato de trabalho entre clube e atleta. Ele é parte direta, ele não é terceiro. Exato. Ele está totalmente dentro da relação. Exatamente. Ele é o bem jurídico tutelado ali. Exatamente. Ele só considerava o seguinte, só pode ser o clube atual, onde ele está inscrito, ou os clubes anteriores por onde ele passou. Só. E aí, depois de um tempo, a FIFA depois reviu essa situação, os clubes, né? Mas ali a questão também, a FIFA tinha um receio, era o seguinte, do atleta vender aquele percentual para algum investidor. E isso aconteceu. Sim. Isso eu presenciei, tem processo até na justiça, de que você via ali abertamente que o atleta ele vendeu para comprar a casa para os pais, ou alguma coisa assim. E aí até vinha pedir, assina aí, pede pro clube assinar, né? Eu tô cedendo aqui de jeito nenhum. Não vou assinar. Agora, você me trouxe uma reflexão também de outro tema que eu sempre conversei muito, que é dos direitos, agentes envolvidos, empresários, etc. CNRD. CNRD já está há algum tempo aí implementada, né? Já tá falando de quando? 2016, 2017? CNRD? 2016, Nosso Fachada que sabe. Rafael Fachada. Como tá hoje em dia a musculatura
da CNRD na resolução de conflitos de forma extrajudicial? Porque eu acho que é uma iniciativa maravilhosa, né? Para você, inclusive, a respeitar o timing do futebol. Eu concordo. Nos contratos sempre coloquei CNRD como foro para resolução. Para o pessoal que não sabe, é a Comissão Nacional de Resolução de Disputas, que é um órgão dentro da CBF, que faz dirime os conflitos extrajudiciais entre atletas, clubes, agentes, empresários, enfim. Exatamente. E aí acontece o seguinte, mas muito clube coloca a justiça comum ainda. Aí você vai me perguntar, mas por que, André? Porque a CNRD, por exemplo, a vara civil determina lá que clube X tenha que pagar uma quantia para o Pedro. Ele vai executar, não conseguiu executar, ele vai pedir penhora, vai atrás de tudo. Vai atrás de tudo. Na CNRD, o que o advogado Pedro, ou o próprio Pedro diretamente faria? Não me pagou? Pede aí para aplicar, por exemplo, o transfer ban. Ele não vai poder vender ou comprar jogador durante duas janelas, uma janela. Tudo bem que isso já é uma questão... uma outra penalidade. Degrau, mais, meios coercitivos que você podia usar. Exatamente. Primeiro é uma advertência, não sei o quê, multa, até chegar... Bem paralelo ao processo civil, né? O Código de Processo Civil exatamente, também. Meios coercitivos até se chegar numa penhora, efetivamente. Fazer lá o cisbajude. Isso. Mas aí o que começou a acontecer? Teve clube que pode chegar a perda de ponto. E aí imagina você perder ponto no campeonato em razão de não pagar um débito. Então o clube... Inclusive a gente vive ouvindo riscos disso acontecer, né? Com clubes aí, dado no noticiário pelo menos, né? E aí, porque aí o clube não queria se colocar nesse risco. Então o próprio clube colocava a justiça... Entendi. A justiça trabalhista ou a justiça civil. Estratégia mesmo ali, né? Do caso. Exatamente. Na própria elaboração vai doer menos, né? Vai doer menos, basicamente. Mas aí é aquela coisa assim, você já parte do princípio que você não vai cumprir, né? Exato. Isso aí passa uma falta de credibilidade, né? E aí volta na gestão profissional. Exatamente. Né? É exatamente isso. Porque assim, uma das coisas que eu me lembro, que me chamaram muita atenção, é o seguinte, quando você contrata um jogador, você está pagando aquele valor ao clube da onde você contrata, mais os salários. O salário ele é mensal. E você paga um percentual, aí vai depender, cada clube aplica lá o seu percentual, dentro de uma lógica, logicamente, de comissionamento ao agente que trouxe, ao intermediário que trouxe aquele atleta. Isso quem paga é o clube. É o clube. Isso é um custo do clube. Então, lá atrás, por exemplo, você contratou jogador tal. Você ia lá e pagava 2 milhões para aquele cara, mas só que daqui a um mês ele estava correndo atrás de botar aquele outro jogador num outro clube para ganhar mais 2 milhões, mas não sei quanto. Então passou a fazer o seguinte, olha só, e isso é a questão interessante da gestão. O atleta tem um contrato de 5 anos, 5 anos, 60 meses. 60 meses você vai receber esse valor dos 7%, 5% dividido pelo em salário 60. Dividido por 60. Então você vai receber, cada mês você vai ter que fazer uma nota fiscal. Porque isso entra dentro do custo do atleta. E aí você coloca uma cláusula. Se o atleta rescindir o contrato, sei lá, a partir de agora você paga pro rata, né? Você paga o período em que ele ficou no clube. Então, assim, legal. Isso é um negócio que você acaba não se onerando em razão de um contrato que não foi cumprido. E isso é uma coisa já instituída, assim, é tranquila de se falar com os agentes ou tem agente que quer negociar essa cláusula, por exemplo? Hoje é mais tranquilo, mas assim, no início é lógico, houve uma... Mas quando eles viram, olha, é a maneira da gente pagar pontualmente. Se a gente der logo na largada, a gente não vai conseguir pagar para todo mundo. Isso é com todos... Hoje é uma coisa instituída já no Flamengo, então, por exemplo. Não, e sem contar que também, eu estava estudando sobre a CNRD, de novo, como disse, tempos atrás, uma das principais causas de disputa dentro da CNRD era um conflito entre agentes sobre uma guerra de procurações entre agentes sobre um atleta. E isso deve ser um baita ponto... né, super nervoso para vocês. Não, assim. Isso é ruim, porque assim, isso muito mais para diretoria de futebol, né? Porque às vezes você contrata um atleta, ele tá com um agente e muitos atletas mudam de agente como quem muda de camisa. Pois é. Então assim, hoje
teve um determinado atleta jovem que ele, assim, num ano ele teve 3 com a gente. Caraca. Caramba. E aconteceu já, obviamente você não vai citar o nome, mas já aconteceu, por exemplo, do atleta chegar, por exemplo, eu sou agente da Natália, vou fazer o contrato, ela falar que eu sou o agente dela e na verdade o agente era o Rodrigo, e aí você assinar o contrato com a coisa. Já aconteceu. E aí você... normalmente, esse filtro, quando vem pra mim, já foi resolvido. Já passou. Sim. Mas assim, já aconteceu. Principalmente isso quando assim, olha, o Messi, não, o Mbappé, vamos botar o Messi. Cara, o Mbappé também tá arranjando confusão. O Flamengo, 58 milhões. Pro jurídico do Mbappé, PSG tá trabalhando. Porra, eu conheço o Mbappé, porra, ele tá lá, tá saindo o último ano de contrato dele lá no PSG, ele não tá querendo ir pra Arábia. Porra, eu consigo trazer ele pro Flamengo. E aí o cara, me dá uma procuração aí que eu vou lá batalhar, não sei o que. E o cara nem conhece. Ele é amigo do amigo do amigo do amigo do amigo. Caramba, assim, então, assim, é muito por isso que a FIFA ela tinha largado de mão a questão da regulação, de regular a questão dos agentes. Agente FIFA, né? E eles voltaram não, porque assim, virou uma então questão, uma promiscuidade. De alguma forma de praxe, esse nível de uma pessoa completamente desvinculada do atleta querer... Porque tem, assim, infelizmente você tem muito aquela coisa do beira, né? Aquele cara que é o amigo do jogador. Assim, O parça. Vários jogadores têm aqueles amigos que ficam ali só se dando bem. Sim. O peixe piloto. Exatamente. E aí acontece que muitas vezes esse tipo de cara é o cara que... Eu conheço um que esse cara ele trabalhava para um determinado agente. Depois de um determinado período ele foi começar, porque esse agente já era um pouco mais robusto, então assim viajava muito, ficava fora, e no dia a dia era ele que lidava com aquele atleta, com o problema, tem que trocar o pneu, tem que ver não sei o quê. E aí ele começou a criar uma intimidade que ele começou a pensar, cara... Bypassou o cara. Exatamente, eu preciso ser funcionário do cara? Não, eu começo a... E aí você tem outros que desenvolvem, por exemplo, tem uns que desenvolvem, por exemplo, o segmento de atleta sul-americano. Assim, quase todo atleta sul-americano chega ele tá aqui, envolvido. Ele acaba se pegando aquele jogador depois de um determinado período. Por quê? Porque normalmente o agente que toma conta da carreira daquele atleta não mora no Brasil. E aí, no dia a dia... tem que levar a mulher do cara pro shopping, tem que ver não sei o quê, não vai ser o cara que tem até vamos fazer um paralelo com o basquete, o agente dos principais jogadores brasileiros que jogam fora do país é um cara só também. Que faz NBA e Europa. E já aconteceu ao contrário, por exemplo, de um cara desse que não tem a procuração, não era o agente, mas conseguiu viabilizar o negócio e vocês terem que costurar ali depois, alguma coisa nesse sentido? Não me lembro, assim. Mas aí é história de filme, né? O Pedro tá querendo saber se o atalho vale a pena. Será que o atalho vale a pena? Ele quer transgredir, né? Será? Porque às vezes o cara cria tamanha intimidade... que até ele consegue chegar pro cara e falar, cara, não tô com uma proposta aí, te interessa? Eu não tenho problema nenhum, assim, eu acho que alguém tem que ser um pouco policial mal, né? Assim, é lógico que não a ponto de inviabilizar o negócio, porque senão, eu sou demitido no dia seguinte. Mas, assim, uma das primeiras coisas que eu faço, cadê você é registrado na CBF? Já passou uma due diligence ali mínima. Porque senão eu não posso fazer contrato pra te remunerar. Sim. Já acaba sendo uma barreira, né? Exatamente. E aí, assim, isso, quando se iniciou essa questão, né, da obrigatoriedade, a FIFA deixou durante um período de tomar conta disso, passou isso para as federações locais, e aí era a CBF. E aí, assim, tem aquela questão de mudança cultural, né? Então, assim, o diretor de futebol, ele não estava acostumado, ele estava acostumado com o modelo mais antigo. Então, assim, até você implementar essa cultura. E isso é uma das questões, assim, que para mim, quem trabalha dentro de clube de futebol pega mais. Quem trabalha essa questão da mudança, não só da gestão, mas a mudança, por exemplo, de quem é o diretor de futebol. Porque cada um tem uma maneira de agir. Eu já trabalhei com um diretor de futebol que o cara, assim, cara, eu vou sentar para negociar com o Pedro, você vai estar junto.
E isso ajuda muitas vezes. Já aconteceu de, às vezes assim, cara, tem um quebra-cabeça ali de determinada situação. Você tem o código. E aí você, cara, olha só, não precisa disso, você pode resolver dessa forma. É por isso que é sempre importante, independente da maneira qual a atuação da empresa, do negócio, cara, é sempre importante ter o braço jurídico, no mínimo, sentando à mesa para conversar sobre o negócio em si, o projeto que vocês querem fazer. Porque, como você bem disse agora, você acaba viabilizando muitas vezes negócios por uma habilidade, alguma técnica que você já tem em função da tua experiência, claro. Assim, todo mundo já deve, quem acompanha futebol já deve ter ouvido falar. Natália, talvez não, mecanismo de solidariedade. Sim, mecanismo de solidariedade. Né? 85%, assim, não estou falando mas assim, estou dando mais ou menos você ter uma noção das transferências, eles fecham, valor tal, não sei o quê, mas não se fala quem é o responsável por pagar o mecanismo de solidariedade. E aí o clube que está vendendo, a expectativa dele é receber aquele valor líquido. E o teu, é lógico, ele quer pagar aquele valor incluindo o mecanismo. E aí, como é que é essa situação? Eu já vi muita transferência, já perder alguns dias, e você tem que ter a velocidade em razão desse pequeno detalhe. Isso aí eu posso falar porque foi noticiado, é público, mas o Flamengo com o Alan no Atlético Mineiro teve essa discussão, pelo menos que foi noticiado. Não sei se foi o que efetivamente aconteceu. Mas noticiário sempre... Noticiário, né? Noticiário. Disseram que o Atlético disse que o Flamengo que tinha que pagar quando era ele, aí rolou uma discussão e deu uma atrasada. Mas se é verdade ou não, sei, mas foi falado lá na ocasião. Mas aí também existem determinadas situações que é o seguinte, o Brasil foi o segundo país no mundo a instituir o mecanismo de solidariedade por legislação nacional. Nossa, muito legal. Qual foi o primeiro, sabe? Escócia. Caramba. Não chutei, ninguém não. falaria em Escócia. É verdade. Não, se alguém meter a Escócia, eu não vou. Eu ia chutar a Inglaterra. A Lei Pelé falava em 5%. Sim. Houve, e aí a gente não tocou, mas a nova Lei Geral do Esporte, sim, que fizeram uma aberração, vamos assim dizer, porque assim, você leva 6 anos, 7 anos para desenvolver uma lei. Em menos de um mês você decepa 40% da lei. E aí, assim, tiveram que ressuscitar a Lei Pelé, porque senão ia ficar a lei... Virou um Frankenstein. Por exemplo, você tem caput que foi revogado... Um parágrafo lá ainda. Mas o parágrafo existe. Isso quase não existe na legislação brasileira. E aí o que você vai fazer? Você vai aplicar o caput da Lei Pelé, mas o parágrafo da nova lei, e assim, tem muita situação. Fora a mensagem de veto ali que fala algumas coisas que, assim, não são totalmente atécnicas, mas... Falando agora em novidade que você falou... Mas mas é só para... Porque eu acabei entrando nesse assunto que deixa um pouco... Mas assim, a nova Lei Geral do Esporte, ela fala o seguinte, o mecanismo de solidariedade passou a ser 6%. Então, assim, isso gera do dia para a noite, porque, por exemplo, quando foi instituída a Lei Pelé, você teve uma vacatio legis ali. Sim. De 2 anos. A nova lei não. A nova lei está em vigor. E toda a técnica. Então, como é que é essa situação? Como é que você vai transmitir, principalmente para o diretor de futebol que não... É leigo, não é... Ele não é leigo, ele não é obrigado a saber aquilo ali. Você que tem que saber. Então, são situações assim... o entendimento da FIFA muda, do tribunal da FIFA muda em determinada situação. Antes aplicava, depois não aplicava. Hoje em dia, por exemplo... tem uma determinada situação que é a clearing house. Que, por exemplo, se eu pago o mecanismo de solidariedade para o Botafogo, eu contratei um jogador que passou pelo Botafogo, ao invés de, até hoje, eu pagaria diretamente ao Botafogo. Hoje em dia, não. Eu pago para o banco da FIFA, que fica em Paris, esse banco recebe, fica com o meu dinheiro, com o dinheiro que eu ia pagar ao Botafogo, ele fica lá um mês, e depois de um mês ele repassa o Botafogo. Caramba, que sentido tem isso?
para dar, a questão de compliance, transparência, etc. É nada, para render o dinheiro lá, eles vai render, exatamente. Vai render um negócio ali, ó. Rende ali rapidinho, assim, desconta o imposto, eu sou favorável à questão do compliance, mas assim, se cria tanta questão... O compliance do compliance. Exatamente, e aí assim, torna a coisa inviável. Interessante você falar isso, que eu li um artigo sobre isso outro dia, completamente fora do futebol, mas é esse over-compliance, assim. Poderia ser um exemplo. É uma situação. Burocratiza uma coisa que pode ser muito mais simples. Né? É só explicando mais ou menos ali para você entender. Não, mas agora puxando o que eu estava querendo trazer... Peço desculpa aí. Nada, pelo amor de Deus. Como a gente até conversou na prévia, e eu acho que o timing é perfeito, visto a semana que estamos passando, da MP das apostas esportivas, o Udo, nosso amigo aqui, dos quatro, quarteto, já deu as suas breves análises sobre os temas, mas eu queria saber o que você entende desse boom das apostas esportivas no Brasil e quanto isso é delicado para o clube, não só como instituição, mas também como clube detentor dos atletas, né, dos direitos dos atletas, o atleta como ativo. É uma questão assim, em primeiro lugar a gente até falou um pouco isso, né, antes de... É uma onda. Hoje é uma onda. Né, assim, há 10 anos atrás a onda era o patrocínio de um banco estatal. Sim. Hoje acho que... É tudo bet, né? Bet alguma coisa. Eu acho que dos 20 clubes da Série A, os 20 são patrocinados, talvez não seja, mas... Da última vez que eu vi, quando foi a entrevista com o Udo, eram 20. Eram todos. Eu imagino que seja. Eram todos. Então você vê, a Inglaterra, por exemplo, chegou a proibir, mas quando ela passou a proibir? Depois que ela viu que os clubes tinham musculatura. Quando a gestão desses clubes, eles passaram a dar importância a determinadas coisas que os clubes aqui no Brasil ainda não dão. Por exemplo, uma fonte de receita, match day. Parece até um pouco pretensioso, mas assim, lá atrás, quando eu fiz o curso da FIFA aqui, junto à FGV, eu escrevi sobre maximização de receitas no futebol. Quando eu digo que eu fujo da área de conforto, eu fui falar de possibilidade de você aumentar suas receitas independente do jogo, independente da bola entrar. E os clubes, eles vivem, por exemplo, surfaram muito tempo na onda da televisão, hoje estão surfando, por exemplo, a onda do patrocínio do bet, mas até que ponto? E aí é uma questão que vai um pouco à questão ética. A FIFA, por exemplo, ela proíbe que dirigentes e pessoas ligadas diretamente ao esporte sejam envolvidos com a questão de jogo. Mas você vê atleta, por exemplo, fazendo patrocínio de casa de aposta. E não acho que o problema de manipulação de resultado, etc., não é da casa de aposta. Uma máfia que se infiltrou ali para ganhar dinheiro de maneira que não é legal. Mas o problema é que isso acaba manchando, né? Então aí você, por exemplo, você tem um campeonato nacional que o naming right é de uma determinada empresa de aposta, que patrocina clubes. Sim. Que patrocina clubes. Até que ponto isso é ético, é legal? Assim, não é ilegal? Não. Mas será que é ético? É uma zona cinza, né? Assim, é porque ainda é muito novo, né? Assim, aqui no Brasil a gente vai também, assim, da proibição do jogo, você não tem uma flexibilidade, né? Você vai do certo pro errado muito rápido. Sim, claro. Isso eu acho que é uma tendência do brasileiro, né? Então é uma questão que a gente tem que aprimorar ainda. É o que eu penso. Por exemplo, você faz o contrato com os atletas, como você estava falando. Existe alguma cláusula que você bote, por exemplo, ou uma explicação, alguma palestra que você fale para os jogadores e tem algum resguardo sobre essa questão da bet? Por exemplo, cara, tu não pode falar, sugerir aposta, ou falar que tu deve apostar em tal jogador, fazer tal bet, alguma coisa assim? Existe algum tipo de trabalho de conscientização ou alguma cláusula que proteja o clube nesse sentido? Não, normalmente você coloca uma cláusula no contrato e aí cabe ao departamento de futebol transmitir isso. Né? Tem clubes que fizeram palestras, principalmente com os jogadores da base, né? Porque assim, essa questão de manipulação de resultado, ela chegou à Série A, mas assim, certamente ela era muito maior ali no Série C, Série D.
É que tá fora do holofote. Assim, ninguém fala, por exemplo, de árbitro de futebol. Já teve, né? Já tem o histórico de 2005. 2005. O Edilson lá, o caso que... Mais emblemático. Você teve, nos anos 80, sei lá, 82, Só 83. viu a série do Castor de Andrade. Exatamente. Então você teve nos anos 80, você tinha a questão das apostas, da loteria esportiva. Mas aí vamos proibir, vamos fazer. Mas aí você pode, por exemplo, você proíbe o jogo, mas você autoriza, por exemplo, a Mega Sena. E aí? São essas questões assim que... Deve ser mais refletido, então, antes da gente tomar bater um martelo, né? Assim, eu confesso que eu ainda teria que amadurecer um pouco mais. Assim, conversar um pouquinho mais com o Udo aí para poder... Assim, o Udo é craque, foi nessa... Eu já vou te dar a dica, episódio 48. A gente fala com o Udo sobre. E se um dia a gente trouxer o André e o Udo e a gente faz uma grande... Mesa redonda. Uma grande mesa redonda. Que aí eu trago mais um vascaíno aqui pra ajudar nessa resenha. Pelo amor de Deus. Já entregou o clube do Udo? Não, mas ele falou no grupo. Qualquer coisa depois a gente edita. Tranquilo, eu vou perguntar pro Udo. Gente, aproveitando o ambiente mais descontraído, eu tenho que pedir pra vocês nos seguirem nas redes sociais, @mandaprojurídico.pdc. Também Manda Pro Jurídico Podcast nas suas principais e favoritas plataformas de áudio e vídeo. Ou seja, o que você preferir, a gente está lá. Spotify, YouTube, Apple Podcast, etc, etc, etc. E vamos lá, gente, vamos interagir para que a gente continue assim, cada vez mais construindo e desenvolvendo essa bolha jurídica que insiste em desenvolver o direito. Certo, Nath? Certo, Pedro? Certo, André? Certíssimo. Agora, vocês têm mais alguma ponderação? Pedro, não é pra falar de Flamengo, é pra falar sobre temas jurídicos do futebol. Infelizmente, tudo que eu gostaria de saber do jurídico do Flamengo não será respondido, porque ele tem uma confidencialidade com o clube que a Constituição vem que serve. Mas a gente já tá no terceiro podcast, que a gente já fez 2 antes, uma verdade. Foi um ali na sala de espera, foi um aqui no Esquenta e agora mais um. E tenho certeza que dá margem pra muitos outros ainda. Não, com certeza, vai voltar com certeza. Ó, em homenagem a você, fiquei sabendo aqui nos bastidores que o Flamengo fez um gol, hein? Porra, aí sim! Oi? Gabigol. Nada de novo no front, né? Hoje tem gol. André, quer falar mais alguma coisa, cara? Não, eu queria agradecer o convite, foi um prazer, né? Assim, já acompanho o trabalho de vocês, Cara, isso foi muito... Deixa eu fazer um comentário. Isso foi muito legal pra mim. Eu tive aula com o André em 2013, sei lá, não lembro, tem bastante tempo. Que evidencia não só a sua experiência, mas também com a minha idade. E, cara, saber que você acompanha a gente poder se conectar novamente aqui numa coisa que eu e o Pedro e a Nath construímos é uma parada que me envaidece muito. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua presença aqui agora. Eu que agradeço, assim, acompanho o trabalho de vocês, acho muito legal. Eu acho que é muito importante isso, você levar, tirar... E recentemente o Tribunal de Justiça fez até uma questão de tentar facilitar, né, a linguagem, tirar o juridiquês. E isso que eu acho muito legal. É você conseguir transmitir para quem está começando, para quem está, ou então é um entusiasta do direito, mas não é... Um curioso, né? Curioso, esse bate-papo, essa coisa leve, as pessoas se verem, né, próximas, assim. Isso é uma questão, assim, já que você falou, né, eu fui teu professor há 10 anos atrás, assim, eu sempre busquei essa coisa da proximidade. Sim. Porque eu brinco que eu aprendo muito mais com o aluno do que o contrário. Né? Assim, eu adoro o trabalho que eu faço, ainda bem, né? Acho que faço direito, senão com certeza. não estaria lá. E assim, o bacana é a gente poder levar isso, transmitir isso, e as redes sociais estão aí para isso. Né? E para encerrar, tem uma frase que eu levo um pouco para minha vida, é uma frase de um ator muito famoso, brasileiro, chamava Paulo Gracindo. Paulo Gracindo, uma vez, ele falou uma frase que era o seguinte, né, que eu represento na vida e vivo no palco. E é de uma certa forma que a gente faz no direito, sabe? A gente vivencia as questões de quem a gente defende, a gente vivencia por um mundo mais justo, né? A gente busca um mundo mais justo, um mundo melhor, não só para nós, mas para as futuras gerações. Então, assim, isso é uma coisa que, assim, o trabalho de vocês, para mim, me traz muito isso.
essa questão muito obrigado. de querer pavimentar um futuro melhor, um país melhor. Obrigado. Pô, muito obrigado. Achei lindo. Muito obrigado. Gente, então, declaro aqui encerrado esse episódio incrível. Ergue o braço. Ergue o braço, exatamente. Esse episódio aqui do Manda Pro Gil Podcast, baita episódio, muito feliz, como eu falei já por mim, o André agora brilhantemente encerrou, Nath e Pedro também, tenho certeza que adoraram. E, gente, uma vez encerrado o podcast, eu tenho que falar uma coisa, né? Se vocês tiverem qualquer outra dúvida, vocês já sabem, né? Manda pro Jurídico. Valeu, um grande abraço e até semana que vem.